É com muita alegria que estamos recebendo aqui a doutora Bárbara Moraes, no programa Semeando Saúde. E hoje o tema específico, complicado, mas também muito grave, que é traumatismo crânioencefálico. Doutora Bárbara, mas antes quero pedir licença para vocês, que vou dizer que ela Moraes não é à toa não, que é minha filha, e que para mim é um grande orgulho de tê-la como médico e fazendo aí um grande trabalho, sendo uma grande profissional. E vocês vão poder conhecer um pouco melhor da doutora Bárbara. Fala um pouco aí da sua experiência, doutora Bárbara, com o traumatismo crânioencefálico. O traumatismo crânioencefálico, que quer dizer de forma mais simples, que é o que bater a cabeça, ter um trauma, ele pode acontecer em todas as idades. Seja desde um bebezinho com 1 dia de vida até o paciente idoso, E a gente sabe que ele é uma causa muito importante, é um problema de saúde pública, inclusive aqui no Brasil, podendo levar aí a um risco maior de outras complicações, inclusive a óbito. E por isso é um tema que ele deve ser sim discutido, deve ser sim colocado em pauta, porque a gente tem medidas que a gente pode adotar para impedir, prevenir que ele aconteça, ou mesmo que quando ele aconteça de forma mais leve, deixando então menos prejuízo para aquele indivíduo, para a pessoa, e deixando menos problema, menos risco para a sociedade. Olha, nós estamos discutindo aqui traumatismo crânioencefálico. E a nossa doutora Bárbara Moraes, eu queria perguntar, assim, porque hoje é uma das maiores causas de morte, e principalmente entre jovens. E também, muitas pessoas, mais de 1 milhão de pacientes que ficam com sequelas desse traumatismo crânioencefálico. E quais são os sinais de alerta que a mãe, principalmente numa criança, que o adulto deve tomar e o que fazer quando a pessoa bate com a cabeça ou sofre algum acidente? Quando a gente foca no trauma craniano da criança, é muito importante a gente saber que o tipo do trauma, o mecanismo do trauma, ele vai variar de acordo com a idade da criança. Então, por exemplo, um bebê, ele não corre, ele não vai andar de carro. Então, o mecanismo mais comum vai ser queda do trocador, queda da cama. Esses são os mais frequentes. É muito raro você pegar um bebê com um acidente de carro, por exemplo, apesar de acontecer também, e nesses casos serem bem graves. Quando a criança ela vai crescendo e vai adquirindo os marcos motores, por exemplo, a criança começa a andar, começa a correr, aí é mais frequente a gente ver as quedas da própria altura ou os acidentes relacionados ao esporte. Então, um trauma no futebol, um trauma usando skate, bicicleta, patins. Quando a criança ela fica maior, aí associa também o maior número de acidente automobilístico, principalmente nos adolescentes. E aí é muito comum a gente ver a associação do uso de drogas lícitas e ilícitas aí como um fator de risco importante para esse trauma. E é muito importante a gente saber a causa do trauma na idade da nossa criança, porque isso vai nos ajudar a tomar medidas para prevenir. Então é muito importante a gente, por exemplo, quando a criança está no carro, colocar na cadeirinha adequada para a idade. É muito importante, se a criança já tiver maior, associar ali o uso adequado do cinto de segurança, porque o acidente automobilístico, apesar dele não ser o mais frequente das crianças, quando ele acontece, ele tende a levar aos traumas mais graves, moderados e graves, que tem mais risco de deixar uma sequela ou uma dificuldade de longo prazo na vida dessa criança. Quando procurar o profissional de saúde? Quando procurar o médico? Essa é uma pergunta muito importante. A gente sabe hoje em dia que para as crianças, 95% dos traumas eles vão ser leves e não vão precisar de internação ou de nenhum exame de imagem ali mais rebuscado, adicional. Mas tem alguns sinais que a gente tem que ficar bastante atento e que se eles estiverem presentes é muito importante que os pais levem essa criança para o atendimento. Entre eles a gente tem vômitos, quando eles ocorrem mais do que 2 vezes, então 3 ou mais episódios de vômitos, sinal de alarme, leva no pronto-socorro.
quando a criança ela tem ali algum sinal palpável na cabeça de que o osso está afundadinho ou que está num formato diferente, que pode indicar uma fratura e aí a gente tem que fazer um exame de imagem. Uma terceira coisa, quando tem um inchaço muito grande, então um inchaço pequenininho, um galo pequeno, não preocupa. Mas um galo muito grande é importante também procurar a assistência e procurar ali para ver se precisa de fazer um exame de imagem. Se a criança tem qualquer alteração de sintoma neurológico, se a criança tem alguma crise convulsiva, que é aquele se debater involuntário, também deve procurar com urgência ali um posto de saúde. E por último, é muito importante lembrar do mecanismo do trauma, que é o que a gente começou falando. Quando o mecanismo ele for um mecanismo mais importante, por exemplo, um acidente de carro, aí sempre tem indicação de passar pela avaliação do profissional especializado. Doutora Bárbara, estamos discutindo aqui TCE, traumatismo crânioencefálico. A criança bateu a cabeça, o adulto sofreu um acidente, chegou o paciente, doutora Bárbara, qual que são os métodos, né, que você usa para poder fazer, né, o diagnóstico, né, se houve uma lesão mais grave ou não? E quais as lesões mais frequentes e o que fazer? Muita pergunta de uma vez, hein? Ah, agora sim, vamos apertar essa doutora. Vamos começar com a recepção desse paciente, né? Então, sempre que a gente está falando de trauma, quando esse paciente ele chega no pronto-socorro, ele tem um protocolo do trauma, que é o ABCDE, que a gente chama, que essa criança ela vai ser avaliada. Então, é muito importante, antes da gente avaliar se tem alguma questão neurológica ou na cabeça, avaliar também se essa paciente está bem alerta, se está respirando bem, se ela está estável, se a pressão está boa. Então, depois de passar por todas essas etapas e ver que está tudo adequado, aí a gente faz o D, né, que é a avaliação do quadro neurológico. E a gente tem uma escala que a gente pontua e avalia se a criança ela tem ou não alguma alteração neurológica por causa desse trauma. A partir dessa pontuação e da história, do mecanismo, a gente define se essa criança vai precisar ou não de um exame de imagem. O exame de imagem mais utilizado nos pacientes vítimas de trauma é a tomografia do crânio, que é um exame rápido, que faz sem contraste, que entra numa máquina e consegue avaliar ali a cabeça. Dependendo da idade da criança, principalmente nos bebês, a gente tem, por exemplo, a moleira na frente, que ajuda a gente a poder examinar e ver se tem algum risco de ter uma pressão maior dentro da cabeça ou não. Quando a criancinha já é maior, acima de 2 anos, que a cabecinha já está toda fechadinha, toda constituída, a gente não tem essa avaliação, então a gente pode avaliar de outras formas. E aí, nesses casos, a tomografia, inclusive, auxilia mais ainda para a gente ver se tem alguma lesão intracraniana. Fez a tomografia, identificou que tem uma fratura ou um sangramento, que pode ser leve ou maior, essa criança ela vai precisar ali de ser seguida, muitas vezes de ficar internada em observação para poder, às vezes, repetir exame ou passar alguma medicação para melhorar os sintomas. Feito o diagnóstico de uma situação mais grave, de uma hemorragia intracraniana mais grave, ou seja, um sangramento dentro do cérebro, né? Qual que é a indicação do tratamento? Depende muito, cada caso tem que ser avaliado de forma individualizada, mas se a gente tem uma criança que ela está com um neurológico alterado, ela está sonolenta, ela não está respondendo e tem um sangramento grande dentro da cabeça, o tratamento é com cirurgia. A gente tem que retirar esse sangue para impedir que a criança tenha qualquer risco de vida e que ela tenha uma melhor evolução neurológica. Estatisticamente, doutora Bárbara que fez especialidade na USP, né, Universidade de São Paulo, e também, né, já teve a oportunidade de poder, né, fazer, né, um estudo avançado também no Canadá, né, depois na Alemanha, né, e depois na Turquia, quando você também estudou, né, espasticidade. Né. Nos casos, né, que você tem acompanhado, né, qual é o percentual, né, das sequelas que ficam depois do paciente, né, fazer uma cirurgia, né, ela ter que fazer uma cirurgia de uma hemorragia importante, né, e quais as sequelas e o que fazer com essas sequelas? Como eu comentei, felizmente a maior parte dos traumas hoje são leves, 95%. Então, dos 5% ali que são traumas de moderado a grave, a gente pode ter ou não o quadro de sequela neurológica. E
sequela ela é muito menor nos pacientes mais novos, nas crianças, porque elas têm uma capacidade de neuroplasticidade e de recuperação neurológica muito grande. Então, eu vi aí inúmeras vezes no hospital pacientes com trauma de crânio grave, que chegaram que a gente nem sabia se ia conseguir vencer ou não essa luta, e que ao final se recuperaram incrivelmente. Então, assim, os adultos eles têm essa capacidade também, mas nas crianças isso é muito notável. E quando a gente percebe que tem um sangramento intracraniano que está no cérebro, não só por baixo do osso, mas dentro do cérebro, nesses casos tem mais risco realmente da criança ficar com alguma dificuldade de aprendizado, com alguma dificuldade motora, e aí a criança ela deve sim ser encaminhada o quanto antes para centros de reabilitação. Esse atendimento ele tem que ser multidisciplinar, não vai ser o médico sozinho que vai fazer sucesso, precisa de fisioterapia, de terapia ocupacional, de terapia cognitiva, de psicólogo. Algumas crianças ficam com um transtorno de estresse, tanto as crianças quanto os pais. Então, todo o suporte multidisciplinar deve ser garantido para essa criança, para ela poder ter a melhor evolução possível. E eles nos surpreendem muito. Que bom, né? Então, nós ouvimos aqui, né, a doutora Bárbara Moraes, né, nós estamos conversando hoje sobre traumatismo crânioencefálico, TCE. Né, e é importante, né, que você, né, que hoje é muito comum, a mãe muitas das vezes sem experiência, né, doutora Bárbara, ela considera que, e o bebê cai muito, né, rola da cama, quando aprende a rolar, cai, né, ela falou aqui dos principais sinais e sintomas, mas sempre é importante que você, mais do que ninguém, conhece bem o seu bebê, né, que observe bem, que qualquer dúvida, na dúvida, né, procure orientação médica, né, doutora Bárbara? Com certeza. E a mensagem principal que tem que ficar aqui é da prevenção. Então, o trauma, ele muitas das vezes, ele pode ser evitado, ou quando não evitado, pelo menos aliviado, ser transformado num trauma mais leve. E a única forma da gente prevenir é a gente adotar medidas, tanto em casa quanto, por exemplo, no transporte, de segurança para a criança. A gente não consegue ficar o tempo todo vigiando e olhando, e criança é levada, criança é esperta, graças a Deus, e criança vai cair, vai pular, vai tentar escalar alguma coisa. Então, a gente não consegue ficar 100% do tempo de olho nessa criança e nem deve, que isso vai causar estresse para a criança e para a gente. Então, o que a gente deve fazer? Tomar medidas fixas que ficam ali de segurança. For andar de carro, usa a cadeira adequada, coloca cinto. Criança não deve andar em moto, em colo de moto, né? Quando for trocar, sempre deixar a criança apoiada. Se for colocar a criança na cama, não deixar a criança sozinha na cama. Se você for sair do quarto, coloca num tapete no chão, porque do chão não passa, gente. Não dá trauma grave. E é isso, ficar sempre atento, ficar sempre alerta, porque quando a gente previne, é a melhor solução, é o melhor remédio. E aí fica todo mundo mais feliz, né? O melhor é não acontecer acidente, mas infelizmente acidentes acontecem. Então tome todas as medidas de precaução na sua casa, né? Coloque proteção nas janelas, né? na borda da piscina, né? Porque muitas vezes ela pode estar vazia e os acidentes acontecem no estado de dedo, de uma hora para outra. Né? Aí bate o desespero, né? E muitas das vezes, né, pode ter consequências gravíssimas. E, doutora Bárbara, eu queria dar a oportunidade para que você pudesse aí fazer as suas considerações finais, né, e desde já nós agradecemos aí pela oportunidade de discutir esse tema, né. Tem muitos outros temas que nós queremos ter oportunidade também de poder, né, conversar, né, principalmente com relação à neurocirurgia, né, de crianças. Eu quero agradecer aqui novamente, né, o convite por poder estar falando de um tema tão importante e ressaltar para os pais, para eles manterem tranquilidade. Quando acontece um acidente desse, a primeira coisa que surge no coração é um desespero, é uma preocupação muito grande, isso está certo, mas a preocupação ela não ajuda tanto a gente resolver o problema. Então, tentar manter a calma, levar para assistência médica se surgiu qualquer dúvida e se isentar de qualquer sentimento de culpa, porque a culpa não ajuda, acidentes acontecem e está tudo certo. Leva ele para atendimento e vai ficar tudo bem. Que bom, né? Muito obrigado aí pela audiência de vocês,
queria dizer que aqui na Assembleia Legislativa nós estamos fazendo esse programa para poder semear saúde, levar conhecimento, porque nós entendemos que o caminho para que nós possamos tomar medidas de prevenção é conhecer o problema, é conhecer para poder tomar soluções. E aqui também nós estamos entrando hoje com um projeto de lei que busca aí nortear uma política, principalmente no traumatismo crânioencefálico, de prevenção e de cuidados com um fato tão importante como esse, que é de poder estar cuidando aí da saúde do ser humano, das pessoas, num momento de um acidente que muitas das vezes pode ser fatal. Então fica aqui, doutora Bárbara, o nosso agradecimento, dizer que nós reconhecemos, acompanhamos o seu trabalho, e só que temos gratidão e parabenizá-lo pelo que você tem feito aí na saúde pública do estado de Goiás. Obrigada.